Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Pedro Valença de Almeida nasceu em São Paulo, capital. Tem um irmão por parte de mãe e mais 3 irmãos por parte de pai. Sua mãe, muito espiritualizada e de mentalidade liberal, escolheu a escola adventista para educar os filhos. Aos 14 anos, ele recebeu um convite para cantar num grupo da igreja e, a partir daí, teve um encontro com a pessoa de Cristo, que mudou a história da sua vida em 180 graus. Hoje, ele descreve esse encontro com Jesus com uma poesia cantada pelo grupo Novo Tom. Eu andava sem destino à procura de uma luz, quando um dia descobri vida plena em Jesus. Esse amigo em minha vida demonstrou que é viver e a beleza desse encontro fez a vida florescer. Sua graça tão preciosa resgatou o meu valor. Trouxe estrelas para o meu céu, trouxe sol e muita cor. Pedro Valença, que legal ter você aqui no nosso programa para compartilhar um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Muito obrigada por ter aceitado. Imagina, fico feliz de poder compartilhar um pouquinho. Tá ótimo. Pedro, se você pudesse dizer assim, né, pelo que foi marcada a sua infância, o que você destacaria? Eu acho que se fosse destacar uma palavra seria timidez, assim, né? Eu era criança muito tímida, então eu era sempre aquele que ficava no cantinho da sala quietinho, sem conversar com todo mundo, ia embora rápido. Aquela criança que não ia no colo de ninguém. Não, até assim, eu era tranquilo para me relacionar com as pessoas, né? Mas eu era meio mais tímidozinho, né? Então, eu era o último a ser escolhido pro time, né? Quando eu era escolhido... Então eu era bem na minha, né? Era uma criança bem tímida. Eu tenho a impressão, quando eu vejo uma criança assim mais timidazinha, eu tenho a impressão que essa criança se resolve bem consigo mesmo, com seus brinquedos, com as suas coisas. Você era assim também? Acho que era mais uma dificuldade de me relacionar, né? Não que não houvesse o desejo de isso te incomodava? Mais, me incomodava, sim. Uhum. Quando você estava sozinho no seu quarto, você gostava de brincar com o quê? Brincava, lia, como é que era? Eu brincava, puxa... Brincava. Com bonequinho, né? Tinha os bonequinhos dos desenhos lá, não, a gente brincava. Eu pergunto porque eu tô querendo saber se você já gostava de leitura desde criança, de poesia, essas coisas. Não, assim, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de música, né? Desde criança, mas a questão de poesia, assim, essas coisas mais de leitura, não era muito ligado, não. Era uma criança, acho, comum, como as outras. Tá certo. Com relação à educação religiosa, você recebeu uma... Recebi quando minha mãe me matriculou na escola adventista desde criança, né? Acho que a primeira escola que eu me lembro de ter estudado é a escola adventista. Então, a sua base religiosa, você relaciona com a escola adventista? Relaciono. Tá. Na sua casa, qual foi a noção que você recebeu de Deus, da Bíblia? Então, a minha mãe, ela é uma pessoa muito espiritualizada, né? Como você falou. Então, ela teve sempre muitas crenças e uma pessoa muito boa. Eu acho que eu aprendi muitos conceitos morais, né, sobre bondade e tal, mas não especificamente um caminho mais objetivo como eu aprendia na escola. Mas como eu sempre tive muita base na escola desde criança, eu não sei se eu sabia separar direito, Entendi. sabe? Os conceitos de coisas boas, morais que minha mãe me ensinava, eu não separava isso daquilo que eu aprendia na escola sobre quem era Deus, né? Então eu sempre tive um contato, eu fazia oração mesmo desde criança, porque eu aprendi na escola. Sim. Então era uma relação muito forte entre o que eu aprendi na escola e o que eu aprendi em casa, eu não separava essas duas coisas, né? E essa educação religiosa veio para você de uma forma natural ou você questionava e era meio relutante a isso?
Não, veio muito natural. Uhum. Eu lembro de criança, eu fazia oração pra tudo. Eu lembro que até assistindo programa de televisão, acontecia alguma coisa, eu orava pelas pessoas. Era meio bobo, né? Mas, Não. mas pra mim aquilo era real, né? Então Sim. eu tinha uma relação com Deus de forma natural, né? Sim, sim. Lógico que quando eu fui crescendo, as coisas ficaram mais profundas, então eu passei a questionar e... Enfim, mas de criança sempre foi uma coisa muito natural, ninguém me forçou a nada. Tanto Sim. que minha mãe, assim, ela me deixava livre para escolher, desde criança. Ela tentou me indicar para uma educação, para eu fazer primeira comunhão e tudo mais, mas como eu tinha aprendido algumas outras coisas, eu falei, mas eu acho que eu prefiro esse aqui, mãe, posso fazer aqui? Aí ela falou, não, tudo bem, faz o que você achar que é melhor. E eu lembro que eu nem cheguei a concluir a primeira comunhão, né? Uhum. E Porque você escolheu, sim. Porque eu escolhi, ela me deixou livre, ela não me impôs nada, né? Então... Sim. Agora, quando você chegou na adolescência, esse sentimento de timidez que você tinha na infância, isso também te acompanhou para a adolescência? Me acompanhou na adolescência, até o momento de eu ir para a igreja. Foi o ponto que mudou, né? Quando eu falo da poesia lá, que ele trouxe sabor para minha vida, trouxe estrelas para o meu céu. Não é porque eu tinha um monte dessas coisas fora, Sim. né? E foram podadas, assim, né? Uhum. Modo de dizer. Eu, na verdade, tinha uma vida sem sabor, sem graça. Eu me considerava uma pessoa que talvez não tivesse tanta graça. Em todos os sentidos que a palavra possa dizer, né? Então eu ganhei muita graça na minha vida quando eu conheci Jesus. Que legal. Então eu fui perdendo, né? As pessoas me veem hoje, eu não sou uma pessoa tímida, né? Uhum. Tem alguns resquícios disso em alguns momentos, né? Mas eu consigo me relacionar com a pessoa que eu quiser e eu tenho certeza que quem me deu não isso carrega foi... mais esse fardo, né? Não Você tenho. dizendo, você tem certeza que quem te deu isso? Quem me deu isso foi Jesus. Eu digo que Jesus tirou a minha vergonha. Ele Que me devolveu o valor. legal, que lindo. É isso que eu acho. Agora, Pedro, quando a gente pensa na adolescência, a gente pensa também em um momento de estabelecer uma identidade, escolher um rumo para a vida. Uhum. E geralmente, essa liberdade, né, as portas da vida abertas para si, isso daí te afastou um pouquinho daqueles valores morais e religiosos que você tinha recebido da sua mãe e da escola adventista? Nunca. Nunca? Não sei porquê, né? Mas Que nunca legal. teve. É que eu comecei a frequentar, assim, o grupo lá que eu cantava, que a princípio era só pra cantar mesmo, aos 14 anos, né? Então, ia começar aquela fase que o pessoal tava se envolvendo com relações um pouco menos sadias, né? Descobrindo os prazeres da vida e tal. Então, acabou que quando eu comecei a descobrir eu comecei a viver essa fase já com meus amigos da igreja, né? Então, Que legal. não cheguei a ter essa oportunidade. Agora, você disse aí do grupo, né? Que coisa foi essa de grupo, de cantar num grupo? Como assim? Você cantava? Que coisa era essa? Não, eu cantava como escola adventista, a gente sempre cantava nas programações e tal. E eu tinha uma amiga, muito amiga mesmo, né? A Fabiana, que a gente cantava junto, fazia duetinho. Aí eu descobri que eu conseguia fazer harmonia, eu achava isso o máximo, né? E você acha que herdou isso de quem? Só um parênteses aqui. Minha mãe, ela também canta, Ai, meu que pai legal. também. Mas minha mãe, às vezes, quando eu ia dormir, ela pegava o violãozinho e ficava tocando e cantando. Que legal. Eu não sei se veio exatamente disso, né? Mas, enfim. Você descobriu que sabia fazer dueto? Descobri que sabia. E eu achava aquilo o máximo, né? Quem cresce na igreja, a harmonia é uma coisa básica, né? Todo mundo, nossa... Mas quando eu cheguei na igreja, que ela me convidou para cantar nesse grupo, aí eu cheguei lá e eles todos cantavam em harmonia. Eu ficava assim, cara, que negócio mais legal. Então eu me apaixonei pela questão musical, né? Tá. Eu lembro que até no primeiro dia eles perguntaram, mas você é adventista, né? Porque era o pessoal para cantar no grupo. Aí eu falei que eu era, nem era. Mas eu menti só para poder fazer parte do grupo. Mas espera aí. Você não ia à igreja, você frequentava a escola adventista, mas não ia à igreja aos fins de semana. Não. De repente, uma amiga te convida para cantar na igreja. Aham. Teve um momento assim, você se lembra de um primeiro encontro com a igreja, com esse ambiente de igreja? Ou de vez em quando você frequentava? Como é que foi? Não, eu nunca ia. Eu só ia pra cantar, na verdade. Mas eu lembro que teve algum momento que os líderes do grupo, eles falaram, olha, para você fazer parte do grupo, você tem que frequentar a igreja, que o grupo faz parte também, né? Então você tem que vir aos sábados na igreja, mesmo que a gente não vai cantar. Aí eu, tudo bem, então. Aí eu comecei a ir na igreja, né? Mas como já eram meus amigos, então pra mim não era um incômodo, né? Era estar com os amigos. Exatamente. E eu já tinha a base, assim, não era uma coisa que eu não acreditava, né? Eu não chegava na igreja e falava, não acredito em nada disso que eu tô cantando. Isso aqui não tem nada a ver. Mas eu tô cantando porque eu gosto de cantar, de forma nenhuma. É. Eu acreditava em tudo. Eu acho que era mais uma vergonha que eu tinha, né? De assumir pra minha família e pro mundo, assim, poxa, eu acredito nisso de verdade, não é só música pra mim.
Então eu ficava meio relutante com isso, né? Quando você foi falar para sua mãe, né, que você estava participando desse grupo e ela começou a perceber que você estava mais frequente na igreja, teve alguma reação? Minha mãe sempre apoiou muito, né? Ela me deu sempre muita liberdade, ela me ensinou muito sobre essa questão, até para hoje, a relação que eu tenho com Deus, de ser uma coisa tão aberta, tão íntima, eu agradeço isso, devo isso à minha mãe, que ela mostrou que eu poderia escolher. Então é uma relação de intimidade muito grande que eu tenho com ela, ela sempre me deu muita liberdade, em todos os aspectos da minha vida. Que legal! Então eu não tinha preconceito nenhum para falar isso para minha mãe, sabe? Minha mãe, olha, eu tô indo pra igreja, ela ia falar, nossa, que coisa estranha. Não, ela sempre apoiou tudo. Que legal. Agora, entre você aceitar um convite para participar de um grupo, já que você tinha esse dom, né, da harmonia e de cantar em vozes, e você de fato assumir um grupo de doutrinas para sua vida, entrar em contato com a pessoa de Cristo, existe uma diferença, né? Existe. Uma coisa é você saber cantar bem e subir no palco, achar aquilo legal. Outra coisa é ter um encontro com Deus. Eu imagino que num primeiro momento você ia à igreja, não sei se estou te julgando mal, mas você ia à igreja só para cantar, era isso? Sim. Eu fui porque eles pediam para eu ir, aí eu criei aquele vínculo com os amigos, então para mim já era o meu ambiente social que eu gostava de fazer parte, né? Aprendi as coisas, mas assim, eu acho que eu estava na fase de aprendizado, né, ainda, eu não tive aquela transformação. Eu escolhi as coisas que eles escolhiam, eu poderia até assimilar as informações que a gente aprendia na igreja, né? Mas aí eu lembro que foram uns 3 anos, né, que se passaram desde que eu entrei, e até que eu ia ter uma viagem, eu ia morar fora do Brasil, né? E aí nesse ponto, eu mesmo falei pra mim, acho que eu vou sair da igreja agora, né, porque já tá bom. Já cantei e tal, lá vai ser outro mundo, tarará. Mas eu acredito que nesse momento, quando eu fui morar fora, foi o momento que eu escolhi permanecer ao lado daquilo que eu tinha aprendido. Porque lá eu não tinha nenhum contato, meu ambiente social era completamente novo, eu poderia me juntar a qualquer tipo de pessoa, qualquer ambiente social. Mas mesmo lá, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz no primeiro sábado foi procurar uma igreja para ir, permanecer ali. Eu considero que aquele momento foi um momento que eu escolhi de forma um pouco mais racional, né? Não foi aquela coisa que eu fui caminhando, de repente eu estava naquele ambiente. Isso. Eu poderia ter escolhido fazer completamente diferente quando eu cheguei lá. Então ali eu comecei a assumir a minha relação com Deus de forma um pouquinho mais proativa, né? Eu não fui levado, conduzido, sem querer. Pedro, eu quero saber mais um pouquinho disso, porque não é uma coisa simples nesse mundo que a gente vive, nesse contexto da nossa sociedade, você assumir ser uma pessoa cristã, viver de acordo com os princípios bíblicos, ainda mais sendo um jovem, como você disse, você foi morar fora, agora com as portas, né, todas as experiências da vida escancaradas para você. Fala pra gente como é que foi, o que te deu força para você dizer, quer saber? Eu quero mesmo assumir essa vida e ter Jesus Cristo comigo. Bom, eu lembro que eu falei, né, que eu fui morar fora, né, fui morar com a minha tia lá no Canadá e passei esse ano, então lá eu poderia ter feito diferente, como eu até pensei que eu faria, né? Eu falei, agora eu vou fazer outras coisas. Mas lá que eu falei que realmente minha fé foi fortalecida, eu passei a escolher fazer as coisas da igreja por conta própria, né? Então lá eu tive muito mais dificuldade, enfrentei mais dificuldade, por exemplo, com a questão do sábado, né? Que eu acredito ser um mandamento de Deus, importante para minha vida e um presente, né? Mas lá eu tinha que trabalhar, então aqueles subempregos que a gente tem, né, quando vai morar fora, geralmente você não tem tanta flexibilidade para poder escolher aquilo. E então eu sofri um pouquinho, mas eu optei em não trabalhar no sábado lá, então eu assumi isso pela primeira vez, né? Porque antes eu não precisava fazer nada, eu acho. Aqui eu só estudava, então a vida naturalmente me fazia guardar o sábado, né? Lá eu tive que escolher. Então foi a primeira vez que eu pude escolher por minha conta que eu guardaria o sábado. Então esse foi um momento bem importante. E de todas as coisas, né? Das amizades, o que eu fazia lá, os lugares que eu frequentava, as coisas que eu consumia, tudo isso fazia parte de uma experiência que agora era minha, não era... Eu mesmo tomava decisões a respeito da minha vida com Deus. Você tinha dito no bloco anterior que você gostava a princípio você gostava de camuflar
essa coisa de ser adventista ou não. Sim. Então eu imagino que até também com seu pai, era uma coisa meio camuflada. Você se lembra qual foi o momento assim em que você assumiu para o seu pai e falou, pai, estou escolhendo isso para minha vida? Ah, eu lembro que a gente sempre saía, né, toda semana Mas não só ele, muita gente me perguntava, né? Ah, mas você canta lá, mas você não é adventista, né? Aí eu, não, de forma nenhuma, eu só canto. E aí na igreja o pessoal perguntava, ah, mas você é adventista? Sou adventista. Eu tinha vergonha, né, de todos os lados de dizer o que eu era de verdade, mas eu acreditava em tudo aquilo. Mais do que dizer eu sou adventista, era dizer eu aceito a Jesus Cristo, sabe? Sim. Que era isso que representava a minha fala. Claro. E aí eu lembro que teve um momento que meu pai perguntou um dia, né? Ah, mas e aí, você é adventista, né? Aí eu lembro que aquele momento foi um momento que eu travei, assim, eu falei, poxa, isso tudo dentro da minha cabeça, né? Eu já respondo sempre que eu não sou, né? Mas na verdade eu sei que eu sou. É isso que eu creio, né? Essa é a verdade que eu creio. E aí eu respondi, eu sou. Aquele dia lá parece que assim, nossa, eu sou adventista. Assumir a identidade. A partir daquele dia eu acho que eu comecei a dizer mais vezes, né? Quando as pessoas perguntavam, e aí, mas você crê nisso, né? É isso que você acredita? Eu falo, é isso que eu sou, né? Eu pertenço a Jesus Cristo, eu sou de Jesus Cristo e ele é meu também, né? Então, a minha vida começou a poder ser, eu pude ser um cristão assumido, sabe? Que sem coisa ficar linda. com vergonha de falar pra ninguém. Sei. O que essa nova fase, né, de Pedro Valença agora assumiu Jesus Cristo como guia da sua vida, o que isso representou para você? Mudou o rumo da sua vida? O que foi isso? Ah, mudou completamente. Toda a minha vida passou a ser guiada, então, por uma outra pessoa que não fosse eu, né? Eu acho que isso que foi muito legal para me ajudar a encontrar quem eu realmente sou também, né? Como eu falei, quando eu era criança, eu era aquele tímido que não achava que tinha valor, eu era sempre o último a ser escolhido e Jesus me trouxe valor, tirou a minha vergonha, eu pude ser quem eu realmente sou. E acho que hoje eu sou completo, hoje eu sou feliz porque eu encontrei Jesus, né? Mais do que ter a minha vida guiada e ter caminhos assim que eu posso escolher, olha, eu não preciso ir por aqui porque todo mundo vai, eu posso fazer isso aqui é melhor pra mim. Mais do que ter isso, é saber que eu sou alguém amado, que eu tenho valor pra alguém assim, sabe? De forma muito intensa, mais do que eu posso imaginar. Essa é uma verdade maravilhosa. Eu acho que se eu pudesse definir assim a minha experiência com Cristo é isso. É o que me faz feliz, né? De saber que eu pertenço a alguém de forma tão intensa, que ele me ama tanto e que pode acontecer o que for no mundo, nas minhas relações com a minha família, com meus amigos, eu vou sempre ter ele. Isso é Hoje, maravilhoso. Pedro, você é um aluno aqui do NASP, você faz o curso de música e eu quero saber, você estudou na escola adventista a vida toda? Foi? Foi a vida toda. Teve alguns anos que a gente se mudou, aí acabei estudando em outras escolas. Estudou a maior parte em escola adventista. Essa sua vinda aqui para o NASP, como que isso te ajudou a solidificar a sua fé, a sua escolha? Então, com o crescimento assim do trabalho musical na igreja, eu acabei me envolvendo com muita coisa, né, na igreja. E me envolvendo porque eu gostava mesmo, né? Então, e acaba que toma muito tempo, né, do nosso dia. A gente vai fazer as coisas para a igreja, pô, mas tem que pensar, tem que fazer isso, escrever aquilo, compor não sei o que lá, ensaiar não sei o que. E acabava que tomava tanto tempo, um tempo muito prazeroso, e eu ficava, poxa, eu preferia não estar trabalhando com outras coisas para um sustento meu, assim, e poder me dedicar totalmente a Deus. Foi aí que eu comecei a sentir um chamado para ser um trabalhador integral na causa de Deus, né? Uau! Então acabou que eu fazia faculdade de publicidade lá em São Paulo, já trabalhava numa empresa lá também, estava bem estabilizado, mas eu quis deixar tudo para poder fazer isso de forma integral. Eu realmente encontrava prazer em fazer as coisas para Deus, porque eu acredito que uma coisa que me mudou tanto e me deu tanta felicidade. Quando eu falo de Deus, eu falo de felicidade, não são fardos que eu trouxe para minha vida de, agora eu tenho um monte de regras que eu tenho que seguir. Não, eu sou feliz agora. E eu quero que as pessoas sejam felizes também. Então, o que eu puder fazer para que elas entendam como alcançar essa felicidade, eu vou fazer. Então, hoje eu trabalho de forma integral para isso acontecer. Como um músico, né, aqui no NASP. Fala pra gente de uma experiência muito forte que você teve na sua vida espiritual. O que te marcou? Experiência forte. Eu não sei se eu tenho uma experiência assim maluca, né? Porque todo mundo fala, eu lembro que teve uma vez que abriu o céu e o anjo desceu. Eu nunca tive essa experiência, né? Assim, algo muito marcante fora do normal. Certo. A minha experiência é meu dia a dia, acordar e ter uma
a presença tão natural e tão presente mesmo de Deus. Isso para mim é a minha maior experiência que eu poderia contar. Fala pra gente, Pedro, o que significou para você essa oportunidade que você teve de fazer parte de um projeto missionário na África? Ah, isso eu ia falar que foi uma experiência boa também. Isso foi um momento que realmente mudou assim a minha visão de mundo, né? Tanto quanto aos valores sociais, né? Que você chega num lugar onde é completamente diferente daquilo que você vive, você começa a valorizar as pequenas coisas, né? As pessoas são tão felizes e talvez elas não tenham acesso a tantas coisas como a gente tem, mas eles valorizam aquilo que realmente importa, né? Então, quando a gente chegou lá em Guiné-Bissau, que foi o país que a gente fez a missão... Quando você diz a gente, como é que foi? Foi um grupo, né? Um grupo de 15 grupo? pessoas, 15 ou 16. E a gente acha, eu vou lá ajudar eles. Ajudar em quê, né? Na verdade, a gente vai levar Jesus para as pessoas que não conhecem. Mas a questão deles valorizarem tanto as pequenas coisas, a gente se sente tão amado que você vê que você pode ser feliz também, sem dar tanto valor a coisas pequenas, materiais que a gente dá aqui, né? Mas a questão de se sentir assim num ambiente completamente diferente, espiritualmente falando, né? Onde tão poucas pessoas conhecem a Jesus e você tem um trabalho tão intenso a fazer, isso realmente marca, né? Então a marca do trabalho lá foi esse, né? De pensar, poxa, a gente está aqui, ainda tem bastante gente que tem acesso, né? A essa verdade que me salvou e que me faz feliz. Mas existem muitos lugares do mundo que talvez precisem de mais atenção, né? Então esse foi um foco, assim, que eu acho que Deus me encaminhou para ter um pouquinho na minha vida de trabalho integral para Ele. A dar atenção não só ao trabalho aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo que talvez precisem um pouco mais. Quando você diz, eu quero trabalhar em tempo integral para Deus, quando você diz isso, eu fico imaginando nos papéis que você assume hoje para a sua vida. Então, hoje você faz faculdade de música, você hoje canta no Grupo Novo Tom, você é diretor de um grupo musical, você é compositor, você é letrista, você é músico. E eu fico imaginando, de onde você tira inspiração para essas suas músicas, para fazer essas melodias tão bonitas? O que te alimenta? A vida, né? A vida é amiga da arte. Eu acho que é a arte que toca as pessoas e é a arte sincera. Então, eu procuro não falar daquilo que eu não vivi, né? Então, se você ouvir minhas músicas e minhas poesias, elas são o resultado de algum momento ou de coisas de amigos meus que resultaram. Coisas que eu vivi, que eu vi com meus olhos, que eu senti com meu coração. Eu escrevo e falo, porque... Quando você pensa em um ideal de devoção, né? Porque um risco que se corre quando a gente quer trabalhar exclusivamente em tempo integral para Deus é justamente a gente estar tão envolvido nas atividades dele e aquela qualidade de tempo de sentar aos pés do Salvador, né? Isso ficar um pouquinho de lado. Mas qual um ideal de devoção para o Pedro Valença? Isso acontece, né? Porque tem momentos que a gente se envolve tanto que a gente acha que aquilo que a gente está envolvido já é a comunhão em si, né? O trabalho. Mas o trabalho para Deus também exige os tempos de comunhão, né? Eu acredito que... Você quer saber um tempo específico? Não acho que tem um tempo específico, né? Mas... Você, pessoalmente, o seu tempo de devoção, como que você faz? Como que você ora? Você lê um salmo todo dia? Todo dia você lê a Bíblia? Como é que é? Eu procuro ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler outros livros também cristãos, assim, né? Que tem mensagens que agreguem valor. E oração, né? Passar tempo com... Mas eu gosto muito de orar, eu gosto de fazer oração específica, sentar ou ajoelhar e orar, mas eu gosto muito de conversar com Deus ao longo do dia, né? É mesmo? Então, caminhando daqui até ali, a gente vai conversando. Que legal. Gostaria de poder ouvir a voz dele um pouquinho mais audível, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai... Vamos caminhando e conversando. Caminhando e conversando, eu gosto disso. Tá ótimo. Pedro, a gente tem um momentinho aqui de umas perguntas ping-pong no nosso programa. Vamos lá. Deus, meu maior amigo, melhor. Pecado. Pecado, uma desobediência. Sofrimento. Sofrimento, algo que eu não quero mais viver. Timidez. Passado. Felicidade. Jesus Cristo. Um medo. Medo, saudade. Perdão. Necessário, obrigatório. Um pedido. Um pedido, minha família. Uma grande verdade. Uma grande verdade, Jesus estava voltando. Uma grande mentira. Uma grande mentira, eu não tenho valor. Liberdade.
Verdade, ser de Deus, Educação. base de tudo, Justiça. fazer o bem, Um sonho. ter meus amigos e minha família sem ter que dizer adeus. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Esse é o que eu mais gosto, o pessoal dá risada, mas é real. Está em Salmos 4, verso 8, diz: Em paz me deito e logo pego no sono, pois o Senhor me faz repousar em segurança. Eu gosto muito de dormir, então é uma sensação mais do que o descanso em Deus, é aquele descanso seguro. E nesses dias que é tão difícil, né, deitar em paz e logo pegar no sono. As pessoas têm muitas preocupações, né, que às vezes tiram o sono. Eu não consigo imaginar isso, né, porque eu não vivo isso, graças ao meu Deus. É isso mesmo. Então eu sei que eu deito e descanso tranquilo porque Ele me faz repousar em segurança. Que coisa linda. Pedro, você é uma inspiração, não só para mim, como para muita gente. Seu ministério, sua obra, sua pessoa, sua história. Que Deus continue te usando sempre. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.